Boa tarde, pessoal, no ar mais uma Top Live Saúde bem especial de hoje. E hoje a gente vai conversar com o Dr. Ricardo Silva Puroski, ele que é natural de Lages e é cirurgião oncológico. E hoje também quero fazer um agradecimento muito especial ao Laboratório Palma, à Farmácia de Manipulação Artesani e também aqui a Todeskine. Agora a gente vai fazer um brindezinho, né, doutor? Com a nossa kombucha, que já chegou aqui. E também hoje a gente recebeu aqui uns docinhos maravilhosos da Thaís, que daqui a pouquinho a gente vai estar mostrando para vocês. Então, vamos começar aqui com a apresentação do nosso doutor, né? Ok. Então, gostaria que você falasse um pouquinho sobre a tua trajetória. Então, boa tarde a todos, primeiramente. Como a Carla falou, eu sou natural daqui de Lages, nasci aqui, estudei aqui, sou graduado na nossa universidade, na Uniplac. Fiz parte da terceira turma de formação médica aqui da universidade. Posteriormente a isso, após se formar, eu fui morar um pouco na região do Vale do Itajaí, na região de Rio do Sul. Residi lá por 3, 4 anos e após isso eu ingressei aí para fazer a especialidade. Tá? Minha primeira especialização em cirurgia geral foi feita no Hospital Universitário Santa Terezinha, na cidade de Joaçaba. Após o término, que foram 2 anos, eu prestei prova para mais uma residência médica, mais uma especialização, que então foi a residência de cirurgia oncológica, onde eu cursei por 3 anos no Hospital Evangélico Mackenzie de Curitiba. E aí, posteriormente, o ano passado, em março, quando finalizou, eu retornei a Lages. Todo esse tempo de pós-formado, de graduação, eu também fiz parte do atendimento pré-hospitalar de Santa Catarina, SAMU, por 10 anos, e nos últimos 5 anos também fiz parte da equipe de resgate aeromédica de Santa Catarina, o GRAU, que hoje é localizado o batalhão em Florianópolis. Tá? Então, mais ou menos, minha trajetória aí da pós-formado foi essa, sabe? Uhum. E aí hoje estamos aí. Voltei para a cidade, natural daqui, sempre quis atender a nossa população, o nosso pessoal daqui, uma área qual não tinha, né? Então, estou aí na cidade para prestar esse atendimento. Exclusivo até, digamos. Exclusivo, quase. É isso aí, verdade. Nossa, mas o currículo, parabéns, o currículo imenso. Nossa, parabéns mesmo. Obrigado. E o nosso bate-papo de hoje vai ser, né, o papel do cirurgião oncológico no tratamento de câncer. Então, doutora, a gente até recebeu algumas perguntinhas aqui pelo Instagram, né? Porque a gente sempre tem a participação de alguns jornalistas e a gente recebeu a pergunta aqui: o que o cirurgião oncológico faz? Então, o cirurgião oncológico, mais popularmente conhecido como cirurgião do câncer, certo? Na nossa graduação, né, da cirurgia oncológica, a gente acaba estudando o quê? Toda a parte, desde quando o tumor nasce, que a gente chama de oncogênese, até o tratamento final do câncer. E especificamente, o cirurgião oncológico, ele é especialista o quê? Ou não do paciente oncológico. Resumindo, ou seja, o paciente apresentou um tumor gástrico, uma neoplasia, um câncer de estômago. A gente vai avaliar se de primeiro momento nós podemos intervir no paciente, fazer um procedimento cirúrgico nele para curá-lo, ou se é necessário algum tratamento que a gente chama de neoadjuvância, antes do tratamento cirúrgico. Então, resumindo, o papel do cirurgião oncológico vai desde o diagnóstico, o tratamento e o posteriormente acompanhamento do paciente oncológico. Resumindo aí, é mais ou menos a função do cirurgião oncológico, tá? Todo o tratamento cirúrgico, tudo que precisar de cirúrgico num paciente oncológico, nós somos capacitados a fazer isso. Tá? Ok. Então hoje, por exemplo, a pessoa que mora aqui em Lages, ela não precisa se direcionar a Curitiba, São Paulo, porque aqui já tem essa especialidade. Isso. Até um ano e meio atrás não tinha especialidade de cirurgia oncológica e muitos pacientes deslocavam para a capital, ou para Florianópolis, ou para Curitiba, ou São Paulo, pela falta do profissional. Hoje nós temos
na cidade o profissional cirurgião oncológico, o qual a gente pode dar todo o suporte, todo o tratamento para o paciente oncológico aqui na nossa cidade. Ok. Doutor, e a gente recebeu mais uma perguntinha aqui, olha que bacana. Qual o papel contemporâneo da oncologia cirúrgica? Então, o papel contemporâneo, não só da oncologia cirúrgica, mas em si de toda a oncologia, é o quê? O câncer é uma doença, o próprio nome já diz câncer, uma palavra difícil, uma palavra forte. E quando o paciente recebe o diagnóstico, o paciente perde um pouco o chão. Então, assim, nessa contemporaneidade, a gente faz o quê? A gente recebe o paciente, faz o acolhimento total do paciente, não só do paciente, mas seus familiares, seus acompanhantes. Além disso, explica o que é a doença, como será o tratamento, como a gente vai decorrer durante todo o tratamento da pessoa, tá? Fazendo todo o acolhimento, explicando, tentando deixar o paciente o mais confortável e o mais otimista possível para a gente ter um êxito sensacional nesse tratamento. Ok. A cirurgia é um papel, é uma parte do tratamento oncológico fundamental. Hoje o tratamento oncológico ele é composto de 3 partes, tá? Onde você tem o cirurgião oncológico, o oncologista clínico e o radioterapeuta, certo? Depende qual tipo de tumor, qual tipo de neoplasia e o estágio que a gente faz o diagnóstico desse tumor, a gente consegue sim a cura do paciente. Então tudo isso depende de uma investigação, o qual anteriormente nós não tínhamos, como já foi falado, cirurgião oncológico aqui. Hoje nós temos. Então o ideal é o quê? Quando a pessoa recebe um diagnóstico, seja de um oncologista clínico, seja de um médico generalista, seja de qualquer outro profissional da área da saúde, o paciente deve procurar um cirurgião oncológico para quê? Para a gente fazer a avaliação e ver o quê? O estágio que está a doença e quais as possibilidades terapêuticas, quais as possibilidades de tratamento. Se esse tratamento vai ser diretamente a cirurgia, ou se a gente precisa, como eu falei anteriormente, a chamada neoadjuvância. O que é a neoadjuvância? Seriam algumas sessões de quimioterapia antes, tentando fazer com que o tumor diminua de tamanho ou até mesmo desapareça e posteriormente a gente fazer a intervenção cirúrgica retirando esse tumor. Tá? Um exemplo disso, para ficar mais fácil de entender. Vou repetir novamente. Um tumor gástrico, tumor de estômago. Dependendo do estágio que a gente pega, a gente faz o quê? A gente coloca ela numa classificação. Isso não é coisa da minha cabeça, é uma classificação que existe, tá? Mundialmente falando. A gente chama de estadiamento, que é feito com alguns exames de ação clínica. Após esse período, a gente vai ver o tamanho da lesão e vai classificar. Dependendo dessa classificação, é o tratamento que a gente vai seguir. Alguns, em fases iniciais, a gente vai partir diretamente para a cirurgia. Sim. Retirou a lesão, a gente vai esperar o resultado da biópsia. Dependendo do resultado da biópsia, o paciente está tratado, o paciente está curado. Dependendo do que vir no resultado da biópsia, é necessário fazer o que a gente chama de adjuvância, mais algumas sessões de quimioterapia. Então, basicamente, a cirurgia, dependendo do estágio que a gente pega o paciente, é curativa sim. Perfeito. Olha só, recebi mais uma perguntinha aqui. Porque até as pessoas me perguntaram quais são os diferentes tipos de oncologistas. Certo. Então, assim, o tratamento hoje oncológico, baseado na pergunta dos tipos de oncologista, basicamente são 3. É o cirurgião oncológico, o oncologista clínico e o radio-oncologista, que antigamente a gente chamava de radioterapeuta. Tá? Dentro da cirurgia oncológica, o que acontece? Na nossa formação de 3 anos, a gente sai
capacitado para fazer todo tipo de intervenção cirúrgica necessária no paciente oncológico. Podendo, posteriormente, depois da residência, a gente optar por alguma especialidade específica, como, eu quero ser cirurgião oncológico, quero fazer só mama. Então, posso optar por mais um ano fazer só mama. Uma nova especialização só em mama. Eu quero fazer a parte ginecológica, colo de útero, ovário. Então, eu posso fazer mais um ano. Então, dentro da própria cirurgia oncológica, a gente faz tudo. Mas tem alguns colegas que fazem a opção por trabalhar específico em um aparelho digestivo, cabeça e pescoço, mama, a parte de câncer de pele, que a gente chama tumores cutâneos, tá? Muito falado hoje, principalmente na nossa época do verão. Então, dentro da cirurgia oncológica, basicamente isso. Mas se você procurar um cirurgião oncológico, ele vai estar capacitado a fazer todo o teu tratamento. Que é o seu caso. Isso aí. Tá? Respondemos a pergunta, Shirley? Então, respondida. E aqui, inclusive, a Shirley perguntou assim que ela queria que você falasse um pouquinho sobre a sua equipe de atendimento. Então, hoje, assim, como eu cheguei em Lages, retornei para Lages o ano passado, eu sou novo, então não tenho uma equipe total formada, certo? Eu trabalho em parceria com alguns colegas, tá? Nós temos hoje 2 clínicas de oncologia clínica aqui em Lages, que o pessoal sabe, né? Que uma se chama Anime, a outra se chama Santé. Lá o pessoal faz a parte de oncologia clínica, não cirúrgica, tá? Eu, particularmente, o meu consultório é lá na Vita, numa clínica nova que nós inauguramos agora esse ano, tá? Vita Medicina Integrada. Lá eu tenho meu consultório e tem mais um colega também dentro da minha especialidade. Então esse colega, a gente trabalha as cirurgias de grande porte, a gente faz junto. Porque afinal, como eu falei, são cirurgias de grande porte. E você operar em 2 cirurgiões é melhor do que você operar sozinho. Então isso traz um benefício maior para o paciente oncológico, isso melhora o prognóstico, melhora o resultado cirúrgico. Tá? Então, basicamente, a minha equipe aqui hoje sou eu e contando com o auxílio de alguns colegas. Legal. Quanto tempo depois do diagnóstico do câncer o paciente receberá a cirurgia? Então, depende quem fez o diagnóstico, tá? Se esse diagnóstico foi feito, vamos dizer, por um médico generalista, ele vai encaminhar um oncologista. E voltando lá na primeira pergunta, que é o papel do cirurgião oncológico. O porquê que eu digo que o pessoal, quando recebe um diagnóstico oncológico, deve procurar o cirurgião? Respondendo também essa pergunta, para a gente avaliar o estadiamento, que fase que se encontra o tumor, para ver se o tumor tem possibilidade de retirá-lo ele nesse primeiro momento, ou se a gente precisa fazer aquele tratamento que eu falei que é a neoadjuvância. Primeiramente fazer quimioterapia e depois cirurgicamente. Alguns tumores a gente acaba pegando em fase muito avançada, que aí a gente não consegue retirá-lo totalmente, mas a gente consegue diminuir a carga tumoral, fazendo com que o paciente tenha uma sobrevida, um aumento de tempo, um aumento da sobrevida melhor, fazendo com que o paciente consiga o quê? Muitas vezes ter uma alimentação tranquila, manter os seus hábitos diários, como escovar o dente, pentear o cabelo. Isso, às vezes a pessoa acha que, mas é muito básico. Mas dependendo do estágio que a gente pega um paciente oncológico, ele não consegue fazer nem isso. Então, a finalidade nossa da cirurgia oncológica é o quê? É a gente tentar otimizar. Quanto antes a gente fazer esse diagnóstico, melhor. É claro que muitas vezes alguns tumores, eles são silenciosos. Eles não dão sintomas, eles não dão sinais. E quando acaba dando algum sinal, a doença já está muito avançada. Como, por exemplo, um câncer de intestino. O paciente às vezes está evacuando, está tendo o seu hábito intestinal normal. E de uma hora para outra ele simplesmente não consegue mais ir no banheiro, o abdômen distende e quando você vai investigar,
ele está com câncer um pouco avançado ou até mesmo muito avançado que não consegue fazer suas necessidades. Então, depende muito do estágio que a gente pega para a gente decidir qual o momento cirúrgico. Às vezes, a gente consegue operar de imediato. Às vezes, a gente tem que buscar outras alternativas dentro da oncologia para daí sim a gente levá-lo para um procedimento cirúrgico. Ok, recebemos aqui mais uma perguntinha da jornalista Luciana Amarante. Ela está me perguntando aqui quais são os benefícios e riscos de cada um desses tratamentos que você falou pra gente. Então, todo tratamento, assim como todas as coisas na vida, tem riscos, tem benefícios. Um paciente oncológico com o diagnóstico inicial, o risco de ele evoluir, piorar essa doença é um pouco menor. Por quê? A gente fez o diagnóstico anteriormente e a gente vai conseguir intervir, a gente vai conseguir fazer o tratamento o mais breve possível. O benefício é o tratamento antecipado, é a cura do paciente, é a busca da sobrevida do paciente, melhorar a qualidade de vida. Ok. Tá? Beleza. E onde é feito e quanto tempo dura esse tratamento? Tudo na oncologia depende De um caso. fator, de cada caso. De onde o tumor está localizado, Sim. de que estágio ele está. Mas geralmente assim, eu vou citar um exemplo para ficar mais orientado para todos, que é o quê? Você pegou um tumor, vamos dizer hoje, dos tabagistas, tá? Que antes era cigarro de papel, cigarro de palha. Hoje em dia está na moda aquele cigarrinho eletrônico. O pessoal acha que não causa malefícios. Pode ser que hoje não cause, mas vamos ver daqui 5, 10 anos. Entende? Então, por isso... Eles insistem ainda, O né? povo insiste. Porque tem um saborzinho, é bom, vamos ver daqui um tempo como é que vai ser. Mas o paciente apareceu com uma lesão na língua. Procurou o seu dentista ou procurou o médico para ver, foi visto ou procurou o cirurgião oncológico, que é indicado para o rastreio. A gente faz o quê? Uma biópsia. Tira um pedacinho daquela lesão e manda investigar. Foi investigado, veio que é um tumor. A gente vai olhar a região, toda a orofaringe, toda a região cervical, para dizer que você não tenha que ficar acompanhando. O tratamento cirúrgico naquele momento acabou. Mas a gente tem que fazer um acompanhamento a cada 3, a cada 4, a cada 6 meses, por um período de 5 a 10 anos. Depende do tipo do tumor, depende da localização e depende do estágio que ele está. Então, ou seja, uma vez que você tem um diagnóstico oncológico, o acolhimento que a equipe da oncologia, que o cirurgião oncológico, que o pessoal vai ter é por muito tempo. A gente vai se tornar uma parte da família do paciente. A gente vai estar junto com o paciente nessa batalha, a gente vai proporcionar o melhor tratamento, vai tentar melhorar a qualidade de vida e por muito tempo a gente vai ficar acompanhando, que foi o que eu falei, no mínimo 5 anos. Então, mais ou menos nessa sequência. Mais uma perguntinha aqui da Juliana Paim. A cirurgia oncológica é especialidade determinante para o tratamento efetivo do câncer? Sim, ela é sim uma especialidade determinante. Por quê? Como eu te falei, como eu citei anteriormente, ela faz parte do tripé do tratamento, das 3 fases, que é a cirurgia oncológica, a oncologia clínica e a radioterapia. Nenhum desse tripé trabalha sem o outro. Muitas vezes o oncologista clínico faz o diagnóstico, mas precisa cirurgia, ele nos encaminha. Muitas vezes eu faço o diagnóstico, mas eu preciso de uma quimioterapia, eu mando para eles. Muitas vezes o tratamento às vezes não é cirúrgico, é com radioterapia, a gente encaminha para o radio-oncologista. Então, tudo na oncologia depende do estágio da doença, depende de quando é feito o rastreio. Então, por isso que eu sempre enfatizo, se você apresenta algum sintoma, que sintoma?
perda de peso, alguma íngua que cresceu e não diminui, alguma lesão de pele suspeita, alguma dor abdominal, ou se você tem um histórico familiar já de algum parente de primeiro grau, que seria pai, mãe ou irmãos com um diagnóstico oncológico, procure o cirurgião oncológico, procure os oncologistas para a gente tentar te ajudar. E se for o caso de a pessoa ser acometida pela doença, fazer o diagnóstico anteriormente para a gente tratar essa pessoa o quanto antes. Legal. Então, ia pedir para você, e como saber se o tratamento está funcionando, né? Tem que passar por tudo isso que você falou, tem que passar da radioterapia, tem que fazer o procedimento. Isso. Então, assim, como é que a gente sabe se o tratamento ele está sendo adequado ou não para o paciente? O paciente volta a falar, com uma lesão gástrica, uma lesão no estômago, a gente vai fazer o quê? Vamos dizer que ele tenha sido indicado o tratamento cirúrgico num primeiro momento. Eu fui lá, eu faço a retirada do estômago dele e faço a reconstrução, tá? A reconstrução, eu gosto de dar um exemplo do dia a dia para o pessoal entender. É um encanamento de água, tá? O cano furou, você tem que tirar aquele pedaço furado e emendar novamente. O tratamento cirúrgico consiste, não vou dizer igual, mas para entender, parecido, tá? Eu retirei, saiu toda a lesão com as margens adequadas. Veio o que eu falei antes, a biópsia, veio que o tumor estava só ali, não tinha mais nada. Eu vou continuar acompanhando ele. Como que é feito esse acompanhamento? Ele vai no meu consultório no primeiro ano a cada 4 meses, no segundo ano a cada 6 meses, no terceiro, quarto ano e quinto ano a cada 1 ano, ou se ele apresentar algum sintoma. Quando ele for no consultório, nós vamos solicitá-los alguns exames. Esses exames são exames de sangue, que a gente tem hoje alguns marcadores tumorais, que a gente pede que isso é detectado no sangue. Então, quer dizer o quê? Esse marcador, vamos dizer que a taxa dele seja 0. Eu operei ele, na outra vez ele tem que vir com esse marcador 0. Se ele vir com esse marcador marcando 5, opa, pode ser que a doença tenha voltado. A gente vai investigar. Além disso daí, o marcador está tranquilo, daqui a um tempo eu vou pedir uma endoscopia para o paciente. O paciente vai fazer uma endoscopia, vai analisar a área que foi emendada. Está tudo bem? Tranquilo. Eu vou pedir também algumas tomografias, tórax, abdômen, pelve. Na própria tomografia eu vou analisar, ver se tem alguma possibilidade de lesão nova ou não. Então, basicamente, o acompanhamento é feito como? Indo no consultório, exames laboratoriais, dependendo do local da lesão, um exame de imagem invasivo, que seria colonoendoscopia, ou as tomografias. A gente acompanha dessa forma, tá? E também conversando com o paciente, estando mais perto do paciente, o paciente dizendo como é que está o dia a dia dele, se está bem, se não está. Não estou, hoje apareceu uma alteraçãozinha, não estou me sentindo bem. Vem até nós, vamos conversar, vamos tentar ver o que está acontecendo, e eu ou os colegas vamos falar, dizer, realmente, pode ser que seja alguma coisa relacionada ao que você teve, pode ser que não seja. Então, por isso que eu digo, o cirurgião oncológico não é só aquele médico que está lá dentro do hospital. Não, nós estamos aptos a fazer o rastreio. E se a gente fazer o rastreio, nós vamos conseguir dar o tratamento. Vamos olhar e vamos dizer, não, precisa realmente, está na hora de a gente tirar para curar. E vamos explicar como é que funciona todo o tratamento restante. Legal. Estamos então chegando ao final da nossa Top Live Saúde de hoje. E agora, então, o Dr. Ricardo vai deixar aqui o seu recadinho e deixar também o local onde você atende, aqui em Lages. Então, pessoal, como eu falei, hoje em dia a prevenção é tudo, tá? Então, se você, ou algum familiar, ou algum conhecido, apresentar alguma alteração, como eu citei anteriormente, perda de peso súbita, alguma lesão de pele, algum desconforto, tanto na região abdominal ou não,
alguma dificuldade para respirar, algum sintoma que você veja que não é normal do dia a dia. Procure. Vamos conversar, vamos tentar fazer um rastreio e ver se realmente é alguma coisa oncológica ou não. Tá? Então, é o que eu digo, a prevenção é tudo. Estou à disposição, estou na cidade, trabalho hoje em todos os hospitais da nossa cidade. Tá? Meu consultório é lá na Vita Medicina Integrada, antigo Clube Princesa, ao lado do HTR, do Hospital Teresa Ramos. Tá? Mas estou disponível para todos vocês. Legal. Muito obrigada pela entrevista e a gente fica por aqui. Deu umas gaguejadas, mas foi. Foi.